Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite pessoal, é com muito amor, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que a gente, através desse Evangelho, que a gente consiga trazer mais serenidade para os nossos corações, mais harmonia para dentro dos nossos lares. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Ou, se preferirem, claro, um copo de água, né? Fiquem à vontade. A gente coloca em garrafas porque a gente vai tomando durante a semana até o nosso próximo Evangelho. O Evangelho ele pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante, então, é essa união com o plano espiritual, para que a gente consiga harmonizar os nossos lares e que a gente, assim, consiga se sentir melhor, enfrentar os problemas durante a nossa trajetória aqui na Terra, que não são poucos, né, gente? Então, aquilo que a gente puder melhorar para o nosso astral, para nossas energias, que vier de bom, de melhor, é válido. Então é esse o propósito, tenho certeza, de todos aqui reunidos, e é o propósito também da espiritualidade que se dispõe a fazer esse trabalho tão bonito conosco aqui na Terra. Então a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade e a eles que estão sempre junto conosco. Bom, gente, então vamos agora esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana. Vamos acalmar nossos corações. Vamos entrar em sintonia com Deus, com a espiritualidade superior, pedindo que seja um evangelho de muito amor, de muita paz e de encontro com Jesus. Que tudo que for lido seja entendido, tudo que for falado seja entendido por nós, que a gente consiga então seguir firmes e fortes durante a nossa semana. Vamos então agora à nossa prece, hoje com a colaboração mais uma vez da nossa amiga Samara Loyola, que participa há bastante tempo conosco. Ela coloca ali então: o abraço cura. Todo bem que fazemos nos coloca positivos diante da caminhada, nos dá ânimo e alegria interior. Todo abraço afetuoso que pudermos dar é cura aos olhos de Deus, pois quem o recebe verdadeiramente consegue sentir os nossos desejos de amor, paz, compreensão e irmandade. Sejamos o abraço do céu para com todos aqueles que necessitam do afago num momento de dificuldade. Doar-se aos que necessitam é curar a nós mesmos todos os dias. Por isso, tenhamos o abraço como a porta de entrada nos corações aflitos, que merecem o nosso carinho e respeito sempre. Portal Gotas de Paz. Muito bonito, muito obrigada, Samara, pela colaboração. Vamos agora então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil o nosso entendimento. Quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. E também tem a Maria do Carmo, né? Trebusa, que ela sempre coloca os textos
que tu lê, né, ali, né? Ah, sim, sempre agradecendo a Maria do Carmo pela... Eu sempre coloco os textos, né? Pela Quem não tiver, pode procurar Maria do Carmo nos comentários. Então, a gente está no capítulo 27, o item 18 e 19. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18. Os espíritos sofredores pedem preces, pois elas lhes são proveitosas. Quando percebe que são lembrados, sente-se menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta. Reanima-lhe a coragem, estimula neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram e pode ajudar a desviar o pensamento do mal. Item 19. Existem pessoas que não admitem a prece pelos mortos porque para elas a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Em ambos os casos, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, vamos admitir, por um instante, a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis e que nossas preces sejam impotentes para pôr um fim a essa situação. Ainda assim, seria lógico, caridoso e cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não seria para eles uma demonstração de piedade que poderiam suavizar os seus sofrimentos? Na Terra, quando um ser humano é condenado à prisão perpétua, mesmo que não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar o seu sofrimento? Quando alguém sofre de um mal incurável e não existindo para ele nenhuma esperança, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Lembre-se que entre os condenados pode estar uma pessoa que tenha sido querida a vocês, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E só porque julgam que essa criatura não pode ser perdoada, por acaso recusariam a ela um copo de água para matar a sua sede? Um remédio para curar as suas feridas? Não fariam por ela o mesmo que a um prisioneiro? Não lhe dariam uma prova de amor, uma consolação? Pois bem, ao negarem a ela tudo isso, certamente não estariam sendo cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida a um Deus que coloca como primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não significa que não existam penalidades temporárias, porque é impossível que Deus, na sua justiça, confunda o bem com o mal. Portanto, negar a eficiência da prece seria o mesmo que negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É sempre um prazer estarmos juntos a qualquer momento, né? Qualquer hora. Desculpa, bati no fio aqui. Bom, o nosso amigo Manuel Júnior, ele falou ali nos comentários passados, né, que faltou o item 15 do capítulo 17. Na verdade, ele não faltou ali. Eu vou deixar ele para usar, eu ia deixar ele, vou utilizá-lo agora também, com esses dois itens, né? A ideia central, junto com o que nós vamos falar aqui agora, que seria o poder da prece, né, em conjunto. Mas vamos lá. Poder da prece, ou de prece, né, pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu acho que todos aqui devem ter assistido o filme Nosso Lar, né? No filme Nosso Lar, nós temos ali a Luísa, uma das personagens que sofreu por tuberculose
veio a desencarnar e o noivo dela a deixou e trocou por outra pessoa, né? E ela se sentiu presa materialmente, ficou muito doente, mas ela foi, digamos assim, acolhida pelo nosso lar. Porque o tio dela, a família dela toda estava lá, né? Mas é o tio que acolhe lá nas câmeras. Mas um detalhe que acontece ali, nas câmeras, assim que ela chega, aparece uma mensagem do tipo vídeo, né? Projetado na parede, mostrando a mãe dela fazendo uma oração para ela. Espero que todos se recordem. André Luiz estava junto. Ele estava junto. Ele até tentou reanimar ela e acabou ele se prejudicando e ela também, né? Ele ainda com todo aquela bagagem material, né? Materialista dele. André Luiz também era um espírito sofredor naquela situação ali. Tá? Ele saiu do umbral, mas ele continuava sendo alguém ainda que não tinha se encontrado. Então, aquilo chamou a atenção de André Luiz. E tem um determinado momento do filme que ele conversa com a Luísa, né? E diz para ela assim, que ele nunca tinha recebido... A Janete está dizendo que eu estou dando spoiler do filme. Mas acho que todo mundo já viu, né? Ele até conta ali que ele nunca tinha recebido aquelas orações, né, de parentes da terra. Ele não viu aquilo em lugar nenhum. E aí ela até, digamos assim, né, dá uma chamada nele dizendo, né, vai ver, ninguém gostava de você. Acho que vocês devem lembrar dessa cena. Aí ele procura o Ministério da Comunicação lá e vê, procura por mensagens, se tinha mensagens para eles. Essa é uma das maneiras que as mensagens chegam aos desencarnados. Tá? Eu quero que fique bem claro que muitas pessoas acham, né, que nós vamos rezar e o desencarnado já vai estar ouvindo o que nós vamos estar falando. Não. Existem várias maneiras dessas preces chegarem até eles. Elas têm que ser proveitosas. Como o próprio texto diz, a prece é algo proveitoso para o espírito. No caso do filme do André Luiz, que é um filme totalmente espírita, né? No caso desse filme, o André Luiz foi em busca de mensagens para ele e ficou surpreso que só tinha 2 mensagens. Ele até questiona lá, a mulher tem certeza, arrogante, né? Que procurou pelo nome certo, André Luiz, e ela diz aqui, não há erros, óbvio, né? Eram 2 mensagens, uma era da mãe dele e outra era justamente daquela pessoa, da Dona Amélia, que ele dava um atendimento de pouco caso para ela, sabe? Tipo assim, meio a contragosto. Ela rezou por ele. Então ali a prece mudou ele, porque ele começou a enxergar a Dona Amélia diferente e começou a ver que não era bem assim. Então para ele resultou. Ele achava que ele era alguém que deveria de receber muitas orações, de que alguém que seria sentido a falta, e aí ele ficou totalmente alarmado, né, e surpreso, e justamente só teve 2, e uma delas foi de uma pessoa que ele não fazia nem muito caso, né, dessa pessoa, e que encontrou lá no nosso lar. Só para lembrar, então essa é uma das maneiras de nós vermos, né, como é que uma prece chega para alguém. Agora vamos nós conversar aqui, vamos fazer uma reflexão. Quando a gente reza, geralmente o nosso destinatário é Deus, né? Eu rezo para Deus, a Nete reza para Deus, a Nete é a Janete, óbvio. Aí todo mundo, né, reza, mas só que a gente não tem uma ideia de Deus, correto? Nós não temos uma ideia de Deus. Eu me lembro de um quadro que eu vi quando eu era coroinha lá, né, sentado num trono lá, cabelos brancos, barbas brancas, mas isso aí é só uma pintura, né? Mas a gente não tem uma ideia de Deus. Nós temos esta forma humana porque nós estamos aqui neste planeta, mas o espírito ele não tem uma forma definida, depende de onde ele está e de todos os processos evolutivos. Então o espírito ele vai continuar vivo, entendeu? O nosso corpo físico com essa imagem que nós temos, ela é efêmera, ela vai passar logo logo, tá? Ela tem o seu time lá, seu tempo certo para isso. Tá? E às vezes a gente cuida ou não cuida dessa imagem, da que nós temos. E este
monumento corpóreo, às vezes vem já dentro da justiça divina. Quer dizer, ele está para o nosso ajuste. E que a gente não tente, na nossa vã filosofia, que é infinitamente mínima, acreditar que a gente é mais ou menos pecador do que os outros, por ter algum defeito físico ou não. Porque às vezes o ajuste é intelectual, sabe? E a gente está numa parte física do corpo, mas para a gente aprender certos detalhes da vida. E às vezes a gente acha que está inteiro e não está inteiro. A gente tem várias situações. Ninguém neste planeta aqui é perfeito. Ninguém. Ah, mas a Madre Teresa de Calcutá, estamos todos meio que disparelhos. Nós somos iguais nas leis, na justiça divina. Nós somos iguais. Então vamos lá. Quando a gente faz uma oração nossa, né? Qualquer oração. Agora não estou nem falando em fazer oração pelos mortos ou por espíritos sofredores. Mas quando a gente faz uma oração, automaticamente a gente atrai o nosso espírito protetor, aquele que fica perto da gente. Ele é o primeiro a tentar nos ajudar, dentro daquilo que ele sabe que a gente pode ou não, de mérito, e dentro daquilo que seria para nós eficiência, para a nossa vida. Então, automaticamente ele vai. Sabe? Ah, mas a minha oração é para Deus. Tá chegando lá, mas ele é o primeiro que já vai tentar ajudar. Tá? E outra situação, agora vem, quando a gente faz uma oração para um espírito, no caso, morto, né? A gente diz, vou fazer oração para uma pessoa morta. As pessoas falam fazer oração para o morto. Até o próprio título de propósito já aceita dessa forma. Mas é como a Janete falou aqui agora, desencarnado. Ele não está morto. Gente, eu sei que é muito fácil para mim estar falando isso aqui, né? Com meus amigos ainda vivos, com a minha família aqui viva, aqui, tudo presente, né? Todo mundo incomodando ou não, né? As tribulações dos familiares, da vida. É muito fácil falar isso. Mas quando a gente sofre uma perda direta de uma pessoa importante, aí a história muda, né? Poxa, aquela pessoa tá fazendo falta, então mexe. Aí fica muito difícil da gente chegar e dizer assim, ele só não está aqui, entendeu? Ele só não está aqui. Eu sei como é que é isso, tá? Minha mãe e meu pai foram, então eles já foram na frente, mas esse ainda bem que foi até dentro da sequência, né? E que era assim que mais ou menos que eles queriam, que imaginavam e como aconteceu. Mas, olha o detalhe, eles não estão mortos. Aí vem uma série de detalhezinhos que a gente tem que entender ou procurar entender dentro das reflexões. É válido fazer uma oração para eles? É claro que é válido. E ainda mais sabendo que não vai ser fantasiosamente, quando ele desencarnou, ele está liberado de tudo, parou de sofrer. Coisa nenhuma. Pelo contrário, se a pessoa é muito apegada ao material, se a pessoa é muito obstinada por algo, ela fica presa a isso. Tem muita gente, que a gente fala muito em colônias, né? Quando a gente desencarna, a gente está na erraticidade. A gente fala muito em colônias, mas temos muitos que quando desencarnam não vão nem para colônia, nem para umbral. Eles ficam em volta do material, às vezes em volta dos familiares, às vezes em volta daquelas pessoas. O mais grave seria em volta daquelas pessoas que o perseguiram, ou que ocasionaram a sua... Sabe? Então essas pessoas são sofredoras. Elas não conseguem... Olha aí, tem muitos. Quem é médium, às vezes se choca quando olha para a rua, assim, uma rua deserta, e vê aquele bando de gente andando para um lado para o outro, caminhando. A maioria, uma grande parte, não tem nem ideia que desencarnou. É comum eles não terem ideia que desencarnaram. Se vocês prestarem atenção, até um filme do Sexto Sentido, né? Vou dar outro spoiler aqui. O psiquiatra, ele falava com a criança, né?
para ele estava vivo. Para ele só não estava falando com a esposa dele por uma situação que ela não queria falar com ele, entendeu? Mas tudo continuou para ele como se estava, até ele descobrir que ele não tinha, entenderam? Então assim, tem muitas pessoas que quando desencarnam ficam presas nos acidentes porque não tiveram aquela mente aberta, sabe, de entender o processo da vida que vem e que possam sofrer depois que desencarnam. Agora, quando a pessoa é querida, é uma pessoa legal, do bem, geralmente não é muito materialista, não é presa a carro, a casa, apartamento, não é aquela pessoa doente pela outra, né? Às vezes quando a pessoa é doente pela outra e desencarna, eles mesmos já tratam de afastar, ou tentam afastar essa pessoa. E tentam irradiar a outra de forma que ela não se vincule mais, que ela dê sequência à sua vida. Então acontece N coisas, podem acontecer, acontecem e podem acontecer N coisas. Então o melhor é que a gente tenha um conhecimento de que a vida continua e que a gente tente pelo menos, né, regularizar a nossa estratégia de vida, que a gente tente achar um meio termo nessa vida, uma maneira de melhor viver. Agora, nós que perdemos alguém, tá? Quem perdeu alguém? A gente não sabe qual é a situação daquela pessoa depois que ela desencarnou. Porque ela vai continuar viva, ela só não está na carne. Entendeu? A gente não sabe. E às vezes ela está num processo assim de sofrimento, né? E às vezes ela ainda está pensando que ficou coisas a fazer, que precisa resolver. E aí a gente vai lá e chora, dizendo: eu sinto falta de ti, eu queria que tu estivesse aqui. E essa pessoa vai acabar vindo, porque ela vai se sentir atraída. E só vai atrapalhar tanto a ela, e muito mais a ela espiritualmente, assim como quem está pedindo dessa forma, entendeu? Então saudade é para ter, sim. Se a pessoa é importante, saudade sempre. É para rezar para quem já faleceu? É claro. Deve. Até para aquelas pessoas que a gente não gostava, a gente deve rezar para que Deus ilumine essa pessoa. Olha só que ato de amor, como Jesus disse. É tu rezar para alguém que te prejudicou, mesmo que ela tenha desencarnado. E não festejar, né? Rezar. Vamos rezar para que ela seja iluminada, seja amparada. Ela vai receber isso como estímulo para melhorar. E um dia ela vai voltar como uma grande pessoa, pode até ajudar vocês no futuro, lá na frente, em outras carnações ou até mesmo desencarnado. Assim como um espírito, depois que ele se desvencilhou de todos os traumas, pesos, porque o peso de pensamento e de consciência, isso atrapalha ele do outro lado. Entenderam? Então tudo isso atrapalha. Então a gente não deve estar chamando as pessoas, invocando, porque tu vai estar invocando alguém que possa não estar preparado e vai vir perturbar e vai ficar perturbado também. Aí vem as obsessões, vem todos aqueles tratamentos, né? Rezar é a melhor maneira de poder auxiliar essas pessoas, com certeza. Outra coisa que a gente pode fazer é uma conversa com quem desencarnou. É uma conversa. Gente, essa conversa chega até a pessoa. E se ela estiver legal, ela vai ter autorização até de nos sonhos ou durante o sono, quando o espírito se evadir do corpo, poder ter acesso a essa pessoa, né? Lá no desenlace, poderem conversar. Então é aí que a gente resolve muitas das situações com as pessoas que quiserem desencarnar, que são muito importantes para a gente. A gente pede para o nosso mentor, nosso protetor, estar conosco, que a gente possa conversar com a pessoa que desencarnou, possa pedir desculpas, possa pedir perdão, porque lá do outro lado, essa pessoa ela vai ser sempre orientada a perdoar. Ela vai ter uma visão diferente, ela vai enxergar as coisas diferentes. Vamos mostrar para ela. Não se esqueça que não é uma coisa mágica, sabe? Que a gente consegue estar em tudo que ela... Não! Tu vai estar desencarnado, tu vai estar continuando a olhar para o lugar que tu tá. Tu vai enxergar essa área, teu campo de visão do teu espírito ali. É a mesma coisa quando estava encarnado. Então não é assim uma coisa mágica. Então tudo tem que ser mostrado, apontado, conversado, esclarecido. E aí vem esses méritos que nós estamos falando. Tá? Uma coisa é que o Júnior fala, a Janete fala. Mas será que o Júnior cumpre ou faz o que ele fala? Já pararam para pensar nisso? Será que a Janete é exatamente essa pessoa, né, que transmite isso que ela transmite, que ela auxilia, que ela ajuda? Entenderam? Então, a gente tem que ter
a execução das coisas. A gente tem que tentar fazer sempre o melhor. Então, quando a gente for rezar, e devemos rezar até para aqueles que já foram, para que eles fiquem bem, fiquem amparados, fiquem protegidos, tá? Porque se for o caso de ajudar, tá? Essa ajuda, ela também é uma ajuda que é diferente. Por exemplo, eles não enxergam mais aqueles probleminhas que nós temos o tempo todo financeiros, as coisas, não vão largar um dinheiro na tua conta mágica. Não vão fazer tu tropeçar num saco de dinheiro abandonado para poder pagar tudo. Não. A inspiração geralmente é você trabalhar, você correr atrás. Você até vai crescer porque vai se sentir melhor, ou então você enfrentar seus medos. Sei lá. Entende? Então são essas coisas que acontecem. E agora, só para complementar ali o que eu tinha falado sobre o capítulo 15, tá? Sobre a prece em conjunto. Aí, a prece em conjunto, ela tem uma força muito maior, tá? O conjunto, às vezes até 2 já é um conjunto. Ela tem uma força muito maior. Desculpa, de novo, eu sempre bato esse fio aqui. Do que uma oração sozinha, né? Mas eles são 2 já focados, de 2 para cima focados. Mas tem que estar focados. É aquele negócio quando se reúne um grupo para fazer uma oração para alguém, chegam até a marcar a mesma hora, tá? No mesmo sentido. Isso tem efeito? Tem. Um efeito bem grande. Tem. Mas você tem que estar de coração. Tá? Por isso que eu não falei antes, São Manuel Júnior, porque geralmente a gente faz essas preces em conjunto na parte de reabilitar alguém que está doente, né? Ou então rezar por alguém que já partiu. É mais comum que as pessoas rezarem quando alguém parte, né? Até por comissão, por comissário. Então, olhem só, nós devemos sim rezar de coração, devemos sim rezar pelos que partiram, sim, tá? Porque eles voltaram para a pátria espiritual. Alguns ainda vão ficar por aqui, sabe? Ficam por aqui, né? A gente reza até para que eles sejam iluminados, encontrados, para que eles possam ir tranquilos. Podemos sim conversar com aqueles que já foram, conversar tranquilamente, serenamente, não em desespero. Até porque a gente tem que entender que lá eles vão ver que não era nada disso que pensavam que era aqui, tá? Que são coisas a mais, além. Muitos espíritos, às vezes, quando estão encarnados, né? Quando estão num processo de coma profundo, eles se experimentam lá ao outro lado, eles estão lá conversando com outros, eles sentem mais vontade de ficar lá do que voltar para cá, né? Até depende da situação que ele estava aqui, entenderam? Então tem tudo isso, né? Que para eles, olha, já estou leve, livre e solto de pensamentos ruins, de carga negativa, de sofrimento. Todo mundo quer isso. Imagina então quem está tendo essa oportunidade, né? Mas o pensamento do que o que a gente faz aqui é aquilo que fica marcado na gente. É os nossos hábitos, as nossas manias, as coisas que a gente pensa. Por isso que a gente bate direto no orgulho. A gente não. O Espiritismo cita bastante, né? Nós temos que combater o orgulho, a vaidade, porque isso fica. E fica depois que tu desencarna, isso fica mais forte, mais evidente. Isso me lembra um caso, para encerrar, de um centro espírita lá. Já falei isso, né? Vou só repetir porque faz parte aqui. Que viria uma pessoa falar para comunicar, existia no grupo alguém que estava de aniversário, que o marido já tinha desencarnado. E aí o diretor da casa ficou sabendo que o marido estava presente na reunião e queria dar um abraço, falar com a esposa. Eu vou falar de novo que é para vocês entenderem o pensamento. E tudo que ele ficou falando foi eu te amo, eu te amo, eu te amo, entendeu? E parecia que não era mensagem. Não, mas o que aconteceu? É que ele não dizia isto. Então ele ficou com um tormento na mente dele, que na primeira oportunidade que ele teve de falar para a pessoa, automaticamente foi só o que ele falou. Tipo, eu nunca te disse, agora eu vou te despejar tudo isso, porque eu quero me aliviar. Então, o que significa que ele estava doente, tá? Eu sei que eu falei isso na semana passada, né? Mas é importante a gente tocar nesse assunto de novo, porque é da parte dos desencarnados. Seria isso então, pessoal, tá?
Bom, vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Senhor, afastai o desespero e a angústia das nossas vidas. Dai-nos esperanças e coragem. Pacificai o nosso viver. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas. Colocai nelas as medidas dos nossos merecimentos, os fluidos salutares para aliviarem os nossos sofrimentos. Que eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendo a todos os enfermos, a todos que estão lutando pela vida em hospitais, a todos vocês que pediram preces e que participam do Evangelho. Que sejam todos atendidos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai. Muita luz a todos. Muita luz, muita paz, muita harmonia em suas casas, que tenham todos uma semana repleta de amor, de bondade, de esperança, que as águas de todos aí sejam totalmente fluídas, de maneira que possam trazer os benefícios, como a Janete citou, e que a gente possa principalmente adquirir o hábito de fazer o bem, de pensar o bem, que isso é algo que vai nos modificar. Lembre-se, modificando pensamentos, né? O GPA lá, essa é a sigla lá que ele botou, a GPA, ele falou certo, né? O Pai Nosso, né? Avum debaixo maiá, Pai Nosso em aramaico, muito bom. Eu gosto muito de ouvir essa oração, né? O Pai Nosso em aramaico, bonito. Tá? Olha só, tem um Leomar Schuken, né? Às vezes ele deixou uma mensagem ali, interessante. Viu, Leomar? Mas às vezes o teste da fé nos leva a águas profundas, da qual só uma mão amiga pode ajudar. Que sejamos as mãos amigas aos irmãos arrependidos. Com isso, eu encerro aqui o nosso Evangelho, tá? Desejando a todos muita paz, muito amor. Só vou fazer alguns comentáriozinhos rápidos aqui. Thelma Aragão, pense com carinho, fale
e desejo que este evangelho então seja dedicado, né, a Gil Aragão, sua filha, tá? Muito amor e muito carinho para vocês. Interessante aqui, a Priscila Lobo, tá? Ela mora no México, a mãe dela no Brasil, e elas assistem juntas no mesmo horário. Então um abraço para Priscila, um abraço para a mãe da Priscila. Eu já vi mais gente falando que fazia isso, de combinar um horário de lugares diferentes para fazer o evangelho juntos. É bacana essa concatenação, né, dos computadores para poder estarem presentes, fazendo naquele momento estarmos juntos, né? Isso é muito bacana. Seja bem-vindo, Benício, que nasceu agora, no dia 7 de março, filho da Paula Costa. A Shirley Alves, tá? Nasceu agora, 7 de março. Vai nascer agora, no 7 de março? Gente, eu cometi uma gafe agora de data e cometi uma gafe, coloquei dia 22 de fevereiro, né? Aí a Shirley aqui, Alves e o Washington, o Henrique Fonseca já botaram lá 24... de desculpa, tá? Até a Ciana, né? Nós encontramos a Ciana e a Ciana falou pra nós: olha, procurei vocês no dia 24, tava lá dia 22. Tá legal, já fui corrigir isso, né? Obrigado pela atenção aí. Mandar um abraço. A Saimara Loyola deixou mais uma mensagem, né? Tá? Perceber as oportunidades. Olha só, muito bacana aquela mensagem lá. Tem uma lidinha lá. Uma mensagem bem importante para modificar. Olha, Trindade Fonseca, você só agradeça a Deus pelas oportunidades da sua vida, ao plano espiritual, pelo atendimento. E às vezes a gente acha que está num sofrimento, mas a gente está numa batalha. Então muitas vezes quando a gente acha que as coisas estão difíceis, gente, vocês estão numa batalha assim que quem está vendo de fora, como eles, estão vendo ali, ó, que vocês estão lutando. Porque a cada momento que a gente vai e insiste, não deixa parar tudo, tá? Essa é uma batalha. Então, que você seja vitoriosa nessa batalha. Porque os vitoriosos que passam por todas essas dificuldades são muito bem recebidos lá, são verdadeiros heróis quando chegam lá no plano. Um abraço para a Yolanda Bezerra, Gastão Menezes, nada é por acaso, Gastão. A Quinha Jesus, a Maria Goretti. A Maria Goretti, ela perguntou como é que consegue seguir online. Maria tem que se inscrever no canal e clicar no sininho. Tem gente que até diz que o sininho às vezes não notifica nada. Eu acho que o sininho não dá som, né? Eu não sei, mas eu acho que ele só bota uma mensagem assim, aparece um númerozinho para dizer quantas coisas acontecem ali. Então é só se inscrever no nosso canal e marcar lá, acionar o sininho que vai acontecer. Até porque temos palestras, né, aos domingos agora. Um abraço também para o Eduardo Colucci, a Vera Lúcia Souza, o Jefferson Amaral, a Josefa Moraes, Vanderlei Aleixo, a Margarete Aquino, a nossa querida amiga Maria do Carmo Tribuzzi, né, que ela vai colocar para vocês ali o texto, ela sempre coloca. Sua mãe. Oi? Já falou. Clotildezinha também. Clotildezinha, claro. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, com paz no coração, tá? Muitas felicidades a todos. Domingo, agora às 10 horas, nós vamos ter a palestra A Estrutura da Codificação Espírita. Olha só que interessante, tá? Com o Luiz Jorge Lira Neto. Então, domingo às 10 horas da manhã, A Estrutura da Codificação do Espiritismo. Tudo que a gente puder aprender é válido, tá? Que Deus esteja com todos vocês e se todo mundo rezar em conjunto, muita coisa vai mudar nesse planeta. Tá? Muita coisa vai mudar. Às vezes a comoção geral faz com que a gente reze, todo mundo junto, mesmo tendo em lugares diferentes, mesmo em horários diferentes. Essa energia pode acalmar muita coisa. Pensem sempre nisso. Fiquem com Deus. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo Evangelho na quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração. É hora de
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br